Capítulo 1. O chamado silencioso. Desvendando o conceito de Ikigai místico. Você já sentiu um chamado? Um sussurro silencioso no meio do ruído do dia a dia. Uma sensação persistente de que existe algo mais para você. Algo que ainda não foi descoberto. Não é um descontentamento, mas sim uma incompletude. Como se você estivesse vivendo a vida de outra pessoa, seguindo um roteiro que não foi escrito pela sua alma. Esse sentimento é a primeira ressonância, o primeiro eco do seu Ikigai místico, chamando você de volta para casa, para o seu centro, para a sua verdadeira razão de existir neste exato momento, neste exato corpo. O Ikigai místico transcende a já poderosa ideia japonesa de razão de ser. Ele é a convergência sagrada de 4 forças cósmicas que habitam dentro de você. Sua paixão, aquilo que incendeia seu coração e faz o tempo desaparecer. Sua missão, a contribuição única que sua alma anseia por oferecer ao mundo. Sua vocação, o dom natural, a habilidade que flui através de você com uma facilidade inexplicável. E sua profissão, o canal pelo qual você materializa e sustenta essa energia no plano terreno. Não estamos falando de um diagrama de Venn ou de uma simples escolha de carreira. Estamos falando do ponto exato onde o que você ama, o que o mundo precisa, o que você faz bem e o que pode te remunerar se encontram e se fundem, criando uma explosão de propósito. Encontrar esse ponto não é um luxo, é uma necessidade da alma. É o que transforma o ato de viver de uma obrigação para uma celebração diária. A origem do conceito de Ikigai nos leva às ilhas de Okinawa, no Japão, um lugar famoso por sua extraordinária longevidade e vitalidade. Lá, o Ikigai não é algo que se busca, mas algo que se vive, entrelaçado nas atividades diárias, nas conexões comunitárias e no profundo respeito pela natureza. Mas o nosso foco, o místico, vai além. Ele reconhece essa sabedoria ancestral e a conecta com outras grandes tradições espirituais. É o Dharma do hinduísmo, o seu dever sagrado. É a grande obra dos alquimistas, a transformação do chumbo da existência cotidiana no ouro da consciência plena. É a verdade que a ciência moderna, através da neurociência e da psicologia positiva, começa a mapear. Uma vida com propósito claro não apenas nos torna mais felizes, mas reorganiza nossa biologia para a saúde e a resiliência. O grande erro da maioria, a armadilha na qual tantos de nós caímos, é acreditar que esses 4 pilares devem viver em mundos separados. Aceitamos que a paixão é um hobby para o fim de semana, que a missão é um trabalho voluntário para quando sobrar tempo, que a vocação é um talento que não paga as contas, e que a profissão, bem, a profissão é apenas um meio para um fim, um fardo necessário. Vivemos uma vida fraturada, negociando pedaços da nossa alma em troca de uma segurança que, no fundo, nos deixa profundamente inseguros. Corremos em uma esteira, cada vez mais rápido, sem perceber que ela está virada para a parede. O resultado é o esgotamento, a ansiedade e aquele chamado silencioso que se torna um grito desesperado por integração e significado. É por isso que a jornada que iniciamos agora não é uma caça ao tesouro, mas sim um ato de criação. Você é o arquiteto. O ritual do arquiteto é o processo consciente de desenhar e construir a sua vida em torno do seu Ikigai. Não se trata de encontrar uma peça perdida, mas de pegar as peças que você já possui, suas paixões esquecidas, seus talentos subestimados, seus anseios mais profundos, e montá-las de uma forma nova e poderosa. As ferramentas para essa construção são a autorreflexão honesta, a coragem de olhar para dentro, a prática de silenciar o mundo para ouvir a sua intuição e a atenção para perceber os sinais que o universo coloca no seu caminho. Este audiolivro é o seu projeto, o seu mapa,
Cada capítulo será uma nova fase da obra, colocando tijolo por tijolo na fundação de uma vida que não é apenas vivida, mas sim sentida em sua plenitude ressonante. Esta é a promessa do Ikigai místico, a passagem de uma existência fragmentada para uma vida de totalidade radiante. É a sua permissão para alinhar quem você é com o que você faz, transformando sua jornada na Terra em uma obra de arte viva e pulsante. Repita essas palavras de afirmação. Eu abro meu coração e minha mente para descobrir e abraçar a minha verdadeira razão de ser. Excelente. O primeiro pilar da nossa construção está firme. Quando estiver pronto para o próximo passo, por favor, copie e cole o comando abaixo para gerarmos o segundo capítulo. Capítulo 2. Os 4 pilares da alma: paixão, missão, vocação e profissão. Imagine a mais grandiosa das catedrais. Agora, imagine que ela foi construída sobre apenas 1 ou 2 pilares de sustentação. Por mais bela que seja, ela viveria sob a ameaça constante do colapso ao menor sinal de tempestade. A sua vida é essa catedral, e ela foi projetada para ser sustentada por 4 pilares majestosos, 4 colunas energéticas que, juntas, garantem seu equilíbrio, sua força e sua magnificência. Ignorá-los é viver em um estado de precariedade espiritual. Reconhecê-los, nutri-los e alinhá-los é o segredo para construir uma vida que não apenas sobrevive, mas que se eleva. Esses 4 pilares da alma são a paixão, a missão, a vocação e a profissão. Vamos entendê-los não como conceitos abstratos, mas como forças vivas. A paixão é o fogo. É a sua energia criativa primordial, a chama que arde em seu peito e responde à pergunta: o que eu verdadeiramente amo? É aquela atividade que dissolve o tempo, que te conecta com a alegria pura da existência. A missão é a água. Ela flui de você para o mundo, respondendo à pergunta: o que o mundo precisa que eu posso oferecer? É o seu desejo de servir, de curar, de contribuir para algo maior que você mesmo. A vocação é a terra, firme e sólida. Ela é a base dos seus dons inatos, respondendo à pergunta: no que eu sou naturalmente bom? São os talentos que você expressa com facilidade, sua impressão digital única no universo. Por fim, a profissão é o ar. É o sopro da troca, o meio pelo qual você manifesta seus dons no mundo material. Respondendo à pergunta: pelo que as pessoas valorizam meu trabalho? É o que torna seu propósito sustentável. Essa arquitetura de 4 pontos não é uma invenção moderna. É um reflexo de uma sabedoria arquetípica universal. As antigas tradições de alquimia e filosofia sempre falaram dos 4 elementos: fogo, água, terra e ar, como os componentes fundamentais da criação. Da mesma forma, o psicólogo Carl Jung descreveu 4 funções da consciência: sentimento, intuição, sensação e pensamento. Os 4 pilares do Ikigai são a manifestação espiritual e prática dessa mesma verdade fundamental. A ciência contemporânea corrobora isso. O estado de flow, estudado por Mihaly Csikszentmihalyi, é a descrição perfeita da paixão e da vocação em ação. Estudos sobre a felicidade consistentemente apontam para o significado e o serviço, a essência da missão, como os maiores preditores de satisfação a longo prazo. O grande erro da maioria é tentar construir sua catedral da vida com um pilar superdesenvolvido e os outros atrofiados. Conhecemos bem esses desequilíbrios. A pessoa que vive apenas da paixão e da vocação é o estereótipo do artista faminto, cheio de talento e alegria, mas sem a sustentação material para prosperar. Aquele que foca apenas na vocação e na profissão torna-se uma máquina eficiente, tecnicamente impressionante, mas sentindo um vazio profundo, uma ausência de propósito e calor humano. Já quem se dedica somente à missão e à paixão pode se tornar um ativista exausto, que se doa tanto a uma causa que acaba se esgotando.
perdendo a conexão com seus próprios talentos e necessidades. A vida desequilibrada é uma vida de compensações, onde a alegria em uma área tenta, sem sucesso, mascarar o vazio em outra. O ritual do arquiteto, neste capítulo, é um diagnóstico honesto. É o momento de inspecionar a condição de cada um dos seus 4 pilares. Pegue seu diário interior e comece a investigar, a escavar sua própria arqueologia. Para a paixão, pergunte-se: o que me fazia vibrar na infância antes do mundo me dizer o que era importante? Que atividades me fazem esquecer de olhar o relógio? Para a missão, que tipo de sofrimento no mundo toca minha alma? Se eu tivesse uma varinha mágica para resolver um problema da humanidade, qual seria? Para a vocação, pelo que as pessoas consistentemente me elogiam ou pedem minha ajuda, o que eu aprendo com uma rapidez impressionante? E para a profissão, quais dos meus conhecimentos ou habilidades poderiam resolver um problema real para outras pessoas, a ponto de elas quererem trocar energia, ou seja, dinheiro? Por isso, seja brutalmente honesto. Não julgue as respostas, apenas observe. Este exercício não é para encontrar falhas, mas para encontrar a verdade. Cada pilar contém uma parte da sua energia vital, uma peça do quebra-cabeça da sua alma. Ao olharmos para eles de forma clara e sem julgamentos, começamos a ver não 4 entidades separadas, mas as 4 faces de um único e brilhante diamante. Você. A jornada é a lapidação harmoniosa de todas elas. Repita essas palavras de afirmação. Eu reconheço, honro e me comprometo a nutrir a paixão, a missão, a vocação e a profissão dentro de mim. Capítulo 3. O mapa da convergência. Como os 4 pilares se unem. Se os 4 pilares são as colunas da sua catedral interior, a convergência entre eles é a cúpula celestial que as une, o ponto de poder onde a arquitetura se torna sagrada. Muitos já viram a imagem do Ikigai como 4 círculos que se sobrepõem, mas eu peço que você veja além do papel. Visualize 4 esferas de luz pulsante: fogo, água, terra e ar, dançando em uma órbita cósmica. O verdadeiro poder não está apenas nas esferas, mas na energia que se cria nos espaços onde elas se tocam, onde suas luzes se fundem, criando novos matizes de significado. O mapa da convergência é o guia para esses pontos de fusão. Quando os pilares se encontram, eles geram estados de consciência poderosos, porém incompletos. Se você une sua paixão com sua missão, encontrará um profundo sentimento de deleite e propósito. Você ama o que faz e sabe que isso ajuda o mundo. Mas talvez lhe falte a habilidade refinada ou a sustentação material. É o voluntário que ama os animais e se sente realizado, mas não consegue viver disso. Se sua vocação se encontra com sua profissão, você experimenta o conforto e a maestria. Você é pago, e muito bem, para fazer algo em que é excelente. É o porto seguro de muitos, mas sem paixão e sem um senso de missão, essa segurança pode se transformar em uma gaiola dourada, competente, mas vazia. Quando a missão encontra a vocação, nasce uma sensação de satisfação. Você é bom em algo que o mundo precisa, e isso é gratificante. Mas sem a chama da paixão, pode se tornar um dever, um fardo honroso. Por fim, quando a paixão encontra a profissão, a vida se enche de entusiasmo. Você é pago para fazer o que ama. Que sonho! Mas sem uma missão maior e sem o alicerce da sua vocação mais profunda, pode se tornar algo superficial ou instável. Este processo de união reflete um dos princípios mais belos do universo: a emergência. Na ciência e na natureza, a emergência ocorre quando a interação de partes simples cria algo novo e muito mais complexo, algo que não poderia ser previsto apenas olhando para as partes isoladas. As moléculas de água, sozinhas, não têm a propriedade da umidade. A umidade emerge da interação de trilhões delas. Da mesma forma, seu Ikigai místico
não é a soma da paixão mais a missão, mais a vocação, mais a profissão. Ele é a propriedade que emerge da fusão harmoniosa de todas elas. É um estado de consciência superior. Os antigos alquimistas chamavam esse processo de conjunctio, a união sagrada dos opostos para criar a pedra filosofal, o símbolo da alma integrada e iluminada. O seu Ikigai é a sua pedra filosofal pessoal. O grande erro da maioria das pessoas, a maior armadilha nesta jornada, é se acomodar em uma dessas interseções. É acreditar que o conforto de ser bem pago pela sua habilidade é o destino final. É aceitar que a alegria de fazer o que se ama com um propósito nobre precisa necessariamente vir acompanhada da luta financeira. Confundimos um acampamento base na montanha com o cume. E assim, vivemos uma vida que é boa, que é ok, mas que nunca alcança a vibração, a ressonância e a plenitude para a qual foi destinada. No silêncio da noite, o sussurro do "e se" permanece, pois a alma sabe que a sinfonia completa ainda não foi tocada. O ritual do arquiteto hoje é um exercício de cartografia da alma. Pegue uma folha de papel ou apenas feche os olhos e visualize as 4 esferas de energia. Agora, com total honestidade, comece a preencher o mapa. Na intersecção da paixão e missão, escreva: o que eu amo fazer que serve a uma causa. Na intersecção da vocação e profissão, o que eu faço bem e que me paga as contas. Mapeie todas as suas atividades atuais nessas zonas de sobreposição. Seja específico. O objetivo não é se julgar, mas sim revelar a verdade do seu estado atual. Onde estão os seus pontos de força? E, mais importante, onde estão os espaços vazios? Onde a luz de uma esfera não toca a outra? Este mapa é o seu diagnóstico. Ele mostra exatamente onde o trabalho do arquiteto é necessário para construir a próxima ponte, para criar a próxima conexão. Com o seu mapa em mãos, você não vê mais uma confusão de desejos e obrigações, mas sim um plano claro. O ponto central, onde as 4 luzes se unem em um branco ofuscante, é o seu Ikigai místico. Não é um alvo estático a ser atingido, mas um núcleo vibrante a ser nutrido. É um estado de fluxo dinâmico, um eterno dançar no centro da sua própria criação. Repita essas palavras de afirmação. Eu tenho a clareza para ver e a coragem para unir as forças sagradas que habitam em mim. Capítulo 4. A chama interior. Reconectando-se com sua verdadeira paixão. Peço que por um instante você feche os olhos e viaje no tempo. Volte para a sua infância. Lembre-se de quem você era aos 7, 8, 9 anos, antes de o mundo começar a lhe dizer quem você deveria ser. O que você fazia que o transportava para outro universo? Era desenhar mundos fantásticos? Construir fortalezas com lençóis? Desmontar objetos só para ver como funcionavam por dentro? Naquele lugar, naquela atividade, residia a brasa adormecida da sua verdadeira paixão. Uma chama que talvez tenha sido soterrada por camadas de responsabilidades e expectativas, mas que nunca se apagou. Ela ainda pulsa, quente e silenciosa, esperando apenas por um sopro de atenção para voltar a brilhar. A paixão, no contexto do Ikigai místico, é muito mais do que um simples hobby ou um interesse passageiro. É a assinatura energética da alegria da sua alma. É a resposta visceral à pergunta: o que me faz sentir plenamente vivo? A paixão verdadeira não é um pico de excitação. É um platô de engajamento profundo, uma fonte de energia que parece inesgotável. Você a reconhece pela curiosidade que ela desperta, por um senso de brincadeira e, acima de tudo, pela forma como ela dissolve o tempo. É o portal para o que os psicólogos chamam de estado de flow, onde o eu desaparece e você se torna uno com a atividade. Seja o ato de cozinhar, de programar um código, de cuidar de plantas ou de decifrar um texto antigo, a paixão é aquilo que te energiza, em vez de te drenar. É a linguagem que o seu eu mais autêntico usa para se comunicar.
Essa busca pela paixão não é uma indulgência frívola, é um imperativo biológico para o crescimento. A neurociência nos mostra que, quando nos engajamos em atividades que nos fascinam, nosso cérebro libera dopamina. Contrariando o mito popular, a dopamina não é a molécula do prazer, mas sim a molécula da motivação. Ela nos impulsiona a explorar, a querer saber mais, a buscar, a aprender. É o mecanismo que a natureza criou para garantir que não fiquemos estagnados. Seguir sua paixão, portanto, é literalmente alinhar-se com a fiação do seu cérebro, projetada para a expansão e a descoberta. Psicólogos como Scott Barry Kaufman defendem que o brincar e a exploração não são atividades apenas para crianças, mas são essenciais para a criatividade, a resiliência e o bem-estar dos adultos. A sua alegria é o seu combustível evolutivo. O grande erro da maioria e a razão pela qual tantos se sentem desconectados de sua chama interior é duplo. O primeiro é a tentativa de monetizar a paixão de forma prematura. Assim que descobrimos algo que amamos, a primeira pergunta que a sociedade nos ensina a fazer é: como posso ganhar dinheiro com isso? Essa pressão pode sufocar a alegria, transformando um refúgio sagrado em uma obrigação, matando a brincadeira com a necessidade de performance. O segundo erro, talvez ainda mais destrutivo, é o julgamento. Nós julgamos nossas paixões como improdutivas, infantis ou perda de tempo. Internalizamos a voz do crítico que diz que a vida é um assunto sério e que a alegria é uma recompensa a ser conquistada, não um ponto de partida. Esse julgamento é o balde de água fria que apaga a brasa, nos convencendo a abandonar a fonte primária de nossa energia vital. O ritual do arquiteto de hoje é uma escavação arqueológica da alegria. Sua missão é se tornar um detetive do seu próprio deleite. Primeiro, pegue um caderno e crie uma lista de curiosidades. Anote tudo, sem filtro ou julgamento, que desperta um mínimo de interesse em você. Tópicos que você pesquisa na internet tarde da noite, habilidades que você admira nos outros, assuntos sobre os quais você adoraria saber mais. Segundo, investigue seu passado. Converse com seus pais ou parentes. Olhe álbuns de fotos e pergunte: o que eu amava fazer quando era criança? As respostas podem te surpreender. Por fim, inicie o experimento da alegria. Pelos próximos 7 dias, dedique conscientemente 20 minutos por dia para se envolver com um item da sua lista. O objetivo não é ser bom nisso, não é criar algo, mas simplesmente observar como você se sente. O foco é coletar dados sobre sua própria ressonância interior. A paixão não é o Ikigai completo, mas ela é o seu combustível. É o fogo que ilumina o caminho, que derrete os medos e que fornece a energia para a longa e recompensadora jornada de construção. Reconectar-se com ela não é um passo opcional, é o ato de colocar a chave na ignição. É dar a si mesmo permissão para sentir alegria novamente. Repita essas palavras de afirmação: eu me dou permissão para explorar minhas curiosidades e para sentir alegria, sem culpa e sem julgamento. Capítulo 5. O propósito maior. Decifrando a missão da sua alma. Se o capítulo anterior foi um mergulho para dentro, em busca do fogo da sua paixão, este é um chamado para olhar para fora. Imagine que sua paixão é um farol, uma luz imensamente brilhante e poderosa. Sozinha, essa luz é bela, mas ilumina apenas a névoa ao seu redor. A missão é o ato de direcionar esse farol. É a decisão consciente de apontar seu facho de luz para uma costa específica, para guiar os navios perdidos na tempestade, para servir a um propósito que transcende a sua própria existência. A missão não compete com a paixão. Ela dá à paixão uma direção, um significado e um impacto no mundo. Decifrar a missão da sua alma não é sobre encontrar um cargo ou uma profissão grandiosa que irá salvar o mundo. É um processo muito mais íntimo e profundo. É sobre responder com honestidade à pergunta: o que o mundo precisa de mim?
E aqui reside um grande segredo. A sua missão muitas vezes está escondida na sua maior sensibilidade e, por vezes, na sua maior dor. O que parte o seu coração? Que injustiça no mundo te incendeia de raiva? Que tipo de problema você observa repetidamente e sente um impulso quase incontrolável de organizar, curar ou resolver? Essa ressonância emocional não é uma fraqueza, é uma bússola. É o seu sistema de orientação espiritual, apontando diretamente para o seu campo de atuação. A sua missão é o ponto exato onde a sua história pessoal e as suas dores se encontram com uma necessidade coletiva. Pode ser trazer beleza a ambientes caóticos, ensinar com paciência, conectar pessoas solitárias ou simplesmente criar uma família com mais consciência. É o porquê que ancora todo o resto. Essa busca por propósito é a força motriz mais fundamental do ser humano. O psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, Viktor Frankl, desenvolveu uma escola inteira de psicologia, a logoterapia, baseada nesta premissa. Ele argumentava que, após ter as necessidades básicas satisfeitas, o principal desejo humano não é o prazer ou o poder, mas sim uma vida com significado. Em seu livro, Em Busca de Sentido, ele demonstrou que os prisioneiros nos campos de concentração que conseguiam sobreviver eram frequentemente aqueles que se apegavam a um porquê, a esperança de rever um ente querido, de terminar uma obra, de dar um testemunho. Este é o poder psicológico da missão. Nas tradições orientais, isso é chamado de Dharma, o seu papel único e insubstituível na ordem cósmica. A sua missão é o seu Dharma pessoal, a sua contribuição essencial para a teia da vida. O grande erro da maioria é a paralisia pela grandiosidade. Nós esperamos que nossa missão nos seja revelada em uma visão divina, com anjos e trombetas, anunciando que fomos escolhidos para acabar com a fome no mundo. E, por esperarmos esse chamado espetacular, ignoramos os sussurros diários. Descartamos o impulso de ajudar um vizinho, de ouvir um amigo, de organizar um projeto comunitário, porque não parece importante o suficiente. O outro erro é confundir missão com um cargo. Acreditamos que para ter uma missão de cura, precisamos ser médicos, ou para ter uma missão de justiça, precisamos ser advogados. Isso é uma armadilha. A missão não é um substantivo, é um verbo. Não é o que você faz, mas a qualidade que você imprime em tudo o que faz. Você pode trazer cura através de uma conversa, de uma refeição, de uma planilha bem organizada. O ritual do arquiteto de hoje se chama o Diário da Indignação Sagrada. É um exercício para decodificar as mensagens que o mundo te envia. Primeiro, reserve um tempo e escreva sobre a dor do mundo. Responda: que tipo de notícia te afeta a ponto de estragar o seu dia? Que sofrimento, seja humano, animal ou ambiental, te comove profundamente? Se você tivesse o poder de resolver um único problema no planeta, qual seria? Não se censure. Permita-se sentir. Segundo, investigue os temas recorrentes. Pense nos livros, filmes e conversas que mais te marcaram. Qual é o fio condutor? Justiça, superação, beleza, liberdade, conexão. Por fim, pegue essas ideias e as transforme em verbos de ação. Em vez de solidão, escreva conectar, unir, acolher. Em vez de confusão, escreva clarificar, organizar, simplificar. Crie sua lista pessoal de verbos de missão. A sua missão pode não ser acabar com a poluição, mas sim proteger, cuidar e embelezar. Sua missão não é um fardo a mais para carregar. Pelo contrário, é a força que te liberta da apatia e da falta de rumo. Ela canaliza a energia da sua paixão, dando-lhe um propósito nobre e preenchendo sua jornada com uma ressonância que dinheiro nenhum pode comprar. Ela te dá uma razão para levantar da cama que vai muito além de simplesmente pagar as contas. Repita essas palavras de afirmação.
Eu aceito o chamado para servir com os dons que possuo e confio que minha contribuição é valiosa e necessária. A capítulo 6. O dom oculto. Despertando sua vocação natural. Existe uma diferença fundamental entre a vocação e os outros pilares que exploramos. A paixão é algo que você descobre dentro de si. A missão é algo que você direciona para o mundo. A vocação é algo que você simplesmente é. Ela não é uma habilidade que você precisa adquirir do zero. É um dom que já foi instalado em seu sistema. Uma semente plantada em sua alma antes mesmo de você nascer. Pense em cada ser humano como um instrumento musical único. Alguns são pianos, outros violinos, outros flautas. Você pode até aprender a tocar outros instrumentos, mas o som mais puro, mais belo e mais sem esforço sempre virá daquele que você foi projetado para ser. Despertar sua vocação não é se tornar outra coisa. É finalmente reconhecer e honrar o seu próprio e magnífico instrumento. A vocação natural é o pilar da terra, o alicerce sólido dos seus talentos inatos. Ela responde à pergunta: no que eu sou, sem esforço, bom? É crucial distinguir entre uma habilidade e uma vocação. Uma habilidade é algo que você aprende com esforço e repetição. Uma vocação é a predisposição para aprender certas habilidades com uma facilidade desconcertante, quase como se você estivesse se lembrando de algo que já sabia. Os sinais da sua vocação são claros, se você souber onde olhar. As pessoas vivem te pedindo ajuda para o mesmo tipo de coisa. Existem tarefas que parecem um quebra-cabeça complicado para os outros, mas que para você são intuitivamente simples. Você já notou que aprende certos assuntos numa velocidade impressionante? Isso pode ser uma vocação para simplificar o complexo, para enxergar padrões onde outros veem o caos, para acalmar pessoas, para criar com as mãos, para comunicar com clareza. É a sua zona de genialidade natural. Este conceito de dons inatos está profundamente enraizado tanto na ciência quanto na sabedoria antiga. O psicólogo de Harvard, Howard Gardner, revolucionou nossa compreensão da inteligência ao propor sua teoria das inteligências múltiplas. Ele argumentou que não existe uma única forma de ser inteligente, mas várias: linguística, lógico-matemática, espacial, corporal, musical, interpessoal, intrapessoal. A sua vocação está quase sempre alinhada com as suas inteligências dominantes. É a sua impressão digital neurológica. Os gregos antigos tinham um conceito para isso: o daimon. O daimon não era um demônio, mas sim um espírito guardião, uma centelha divina que nos guiava em direção ao nosso propósito mais elevado. Sua vocação é a voz do seu daimon interior, sussurrando o caminho de menor resistência e maior impacto. O grande, trágico e quase universal erro que cometemos é desvalorizar aquilo que nos vem com facilidade. Justamente porque nossos dons vocacionais são tão intrínsecos à nossa natureza, nós os banalizamos. Assumimos que, se é fácil para nós, deve ser fácil para todo mundo. Olhamos para nosso talento natural para organizar, ouvir ou criar e pensamos: isso não é nada, qualquer um faz. Nós não o vemos como um dom porque nunca precisamos lutar por ele. Em vez disso, admiramos e valorizamos as habilidades que nos custaram suor e lágrimas para adquirir, mesmo que elas não estejam alinhadas com nossa natureza. Isso nos leva à situação bizarra de tentar construir uma vida e uma carreira sobre nossas fraquezas, enquanto nosso verdadeiro superpoder, nosso gênio interior, permanece adormecido, negligenciado e subutilizado. O ritual do arquiteto de hoje é um exercício para contornar seus pontos cegos, chamado o feedback do espelho. Você precisa se enxergar através dos olhos de quem confia em você. Primeiro, escolha de 5 a 7 pessoas de diferentes círculos da sua vida: família, amigos, colegas. Envie a elas uma mensagem simples e direta: estou fazendo um exercício de autoconhecimento e valorizo sua perspectiva. Sem pensar demais,
para qual tipo de problema ou conselho você naturalmente recorreria a mim. O que você percebe que eu faço com facilidade? Segundo, colete as respostas e torne-se um caçador de padrões. Sua tarefa não é julgar ou concordar, mas analisar os dados. Quais palavras e temas se repetem? Talvez você se veja como um grande estrategista, mas todos mencionam sua capacidade de trazer calma às situações de crise. Esses padrões são ouro puro. Por fim, o ato de aceitação do dom. Olhe para o padrão mais forte que emergiu e o aceite conscientemente. Diga em voz alta: eu aceito que tenho um dom natural para... Este ato de posse é transformador. Sua vocação é o como da sua existência. É o conjunto de ferramentas que sua alma trouxe para esta vida para poder executar sua missão e expressar sua paixão. Honrar seus dons naturais não é arrogância, é um ato de profundo respeito próprio e a maneira mais inteligente e eficaz de servir ao mundo. É parar de nadar contra a correnteza e finalmente se deixar levar pelo fluxo do seu próprio rio. Repita essas palavras de afirmação. Eu reconheço, valorizo e aceito os dons naturais que me foram concedidos e me comprometo a usá-los com alegria. Capítulo 7. A energia da troca. Alinhando sua profissão com o universo. Vamos começar por abordar diretamente o elefante na sala. Dinheiro. Para muitos que buscam um caminho com mais alma, a ideia de profissão e de ganho financeiro é desconfortável, quase uma traição aos ideais mais elevados. Mas esta é uma crença limitante que precisamos dissolver. O pilar da profissão não é sobre se vender, mas sim sobre se conectar. Imagine que sua paixão, missão e vocação, juntas, criaram o aparelho mais incrível do mundo. Ele pode iluminar, curar, construir, mas se não for conectado a uma tomada, ele permanecerá inerte. A profissão é essa tomada. O dinheiro não é o objetivo, é a eletricidade, a energia de troca que permite que seus dons fluam de forma contínua e sustentável pelo mundo. Nesta ótica, a profissão é o pilar do ar, o sopro vital da troca e da manifestação. Ela responde à pergunta final: de que forma o mundo valoriza os meus dons e está disposto a trocar energia comigo? Vamos reformular a palavra dinheiro por energia de troca. Quando alguém paga pelo seu trabalho, essa pessoa não está apenas te dando um papel ou números numa tela. Ela está te transferindo a energia da apreciação. É um obrigado tangível pelo valor que você gerou, pelo problema que você resolveu. Uma profissão alinhada com o Ikigai místico cria um ciclo sagrado e recíproco. Você derrama seus dons no mundo, sua paixão, sua missão, sua vocação, e o mundo derrama energia de volta para você, nutrindo-o para que possa continuar a servir. Trata-se de encontrar a intersecção exata entre o que você oferece de único e o que um grupo de pessoas realmente precisa. Este conceito ecoa uma das leis mais fundamentais da física, a conservação da energia. A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma para outra. A energia que você investe no seu trabalho, seu tempo, sua criatividade, seu foco, sua emoção, precisa ser reabastecida. Uma profissão saudável é simplesmente um sistema eficiente de reabastecimento energético. É também a essência de uma troca justa. Em qualquer transação bem-sucedida, ambas as partes sentem que estão recebendo mais valor do que estão cedendo. Você oferece uma solução que vale muito para alguém, e essa pessoa te oferece em troca uma energia, dinheiro, que vale muito para você. Não é exploração, é elevação mútua. Ver a profissão e o comércio por essa lente os purifica, transformando-os de atos de ganância em atos de serviço e conexão. O maior erro, a vala onde a maioria dos sonhos espiritualmente alinhados morre, é a mentalidade do ou isso ou aquilo. Ou eu sigo o chamado da minha alma e vivo na pobreza, ou eu faço um trabalho sem alma e tenho segurança financeira. Esta falsa dicotomia é um veneno.
O outro erro fatal é criar algo belo e significativo, mas esquecer de construir a ponte até as pessoas que precisam daquilo. Muitos artistas, curadores e criadores acreditam que, se o trabalho for bom o bastante, o mundo magicamente baterá à sua porta. Eles negligenciam o elemento ar, a comunicação, a clareza ao articular o valor do que fazem. Eles não conseguem responder à pergunta mais importante na mente do outro: o que eu ganho com isso? Construir essa ponte não é marketing agressivo. É um ato de generosidade para tornar a sua solução encontrável. O ritual do arquiteto de hoje é a construção da sua ponte de valor. É um exercício prático para conectar seus dons a uma necessidade real. Primeiro, defina o problema que você resolve. Com base nos pilares anteriores, escreva numa única frase: eu ajudo público específico a superar problema específico através de minha solução única. Por exemplo, eu ajudo pais de primeira viagem a superarem a ansiedade através de técnicas de respiração e presença. Segundo, faça a tradução do valor. Liste de 3 a 5 resultados concretos que alguém obtém com sua ajuda. Não liste o que você faz, mas o que a pessoa ganha. Em vez de sessões de mentoria, escreva: clareza para tomar decisões, mais tempo livre, paz de espírito. Por fim, explore os canais de energia. Sem se julgar, liste pelo menos 5 formas pelas quais essa troca de valor poderia acontecer: um serviço, um produto digital, um livro, uma palestra, um workshop. O objetivo é apenas abrir a mente para as inúmeras possibilidades de criar um fluxo sustentável. Alinhar sua profissão com seu propósito é o ato final de integração. É o que ancora sua espiritualidade na realidade terrena, tornando-a forte, duradoura e expansiva. Uma profissão que é a expressão do seu Ikigai não é um trabalho, é a sua arte, a sua prática espiritual, o seu maior ato de serviço, porque ela permite que você ofereça seus melhores dons ao mundo, dia após dia, sem se esgotar. Repita essas palavras de afirmação: eu estou aberto a receber a abundância do universo como uma troca justa pelo valor que eu entrego através dos meus dons. Capítulo 8. O espelho da alma. Ferramentas de autorreflexão profunda. Imagine que, em um cômodo esquecido da sua casa, existe um espelho magnífico. Por anos, ele acumulou poeira e você se acostumou a ver seu reflexo apenas em superfícies distorcidas. Nos olhos dos outros, nas expectativas da sociedade, no filtro do seu próprio crítico interno. A jornada para o Ikigai místico exige a coragem de entrar nesse cômodo, encontrar esse espelho da alma e, com delicadeza e intenção, começar a limpá-lo. Este capítulo não é sobre aprender algo novo, mas sobre desaprender o ruído. É sobre receber as ferramentas para polir esse espelho e finalmente ver quem você realmente é, por baixo de todas as camadas de quem você foi ensinado a ser. A autorreflexão profunda, neste contexto, não é o ato ansioso de remoer problemas ou de se perder em pensamentos aleatórios. É um diálogo estruturado e intencional com as camadas mais sábias de si mesmo. É a prática de se tornar, simultaneamente, o mestre e o discípulo, o questionador e o questionado. Para isso, o arquiteto da alma utiliza 3 ferramentas fundamentais. A primeira é a escrita intuitiva, o ato de colocar no papel um fluxo de consciência, fazendo uma pergunta ao seu eu profundo e permitindo que a mão se mova sem censura, revelando verdades que a mente consciente esconde. A segunda é o silêncio intencional, a prática da meditação ou da quietude, não para esvaziar a mente, mas para observar a sua tagarelice sem se apegar, criando o espaço necessário para que a voz serena da intuição possa finalmente ser ouvida. A terceira é o questionamento socrático, a arte de usar perguntas abertas e poderosas para desmontar crenças limitantes, perguntando-se: isso é 100% verdade? E quem eu seria sem esse pensamento?
Este chamado para o autoconhecimento é uma das buscas mais antigas da humanidade. A frase "Conhece-te a ti mesmo", inscrita no portal do Templo de Apolo, em Delfos, na Grécia Antiga, nos lembra que essa jornada é a pedra angular da sabedoria ocidental. Não estamos inventando nada novo, estamos apenas nos relembrando, e a ciência moderna confirma a importância vital desse processo. Neurocientistas identificaram uma área no cérebro chamada rede de modo padrão, Default Mode Network. Essa rede se torna mais ativa justamente quando não estamos focados em tarefas externas, ou seja, durante o devaneio, a reflexão e a escrita introspectiva. Ela é essencial para consolidar memórias, dar sentido às nossas experiências e formar uma identidade coerente. Portanto, quando você se senta em silêncio ou escreve em seu diário, você está literalmente engajando o circuito neurológico responsável por criar o seu senso de eu. O grande erro da maioria é terceirizar a sabedoria. Vivemos na era da sobrecarga de informação, pulando de um podcast para um livro, de um workshop para um guru, em uma busca incessante pela resposta definitiva que virá de fora. Tornamo-nos ávidos colecionadores de informações, mas péssimos geradores de sabedoria própria. Essa busca externa constante nos enfraquece, nos torna dependentes e silencia a nossa autoridade interior. O outro erro comum é a inconsistência. A pessoa medita por 2 dias, não atinge a iluminação e desiste. Escreve no diário por 1 semana, não resolve todos os seus problemas e o abandona. Trata-se a autorreflexão como um remédio de efeito rápido e não como a higiene diária da alma. A verdadeira clareza não vem de um relâmpago, mas da luz do sol que nasce um pouco a cada dia, através da prática consistente. O ritual do arquiteto de hoje é o compromisso do espelho. É um plano prático para começar a polir sua visão interior. Primeiro, a escolha da ferramenta. Das 3 que mencionamos, escrita, silêncio ou questionamento, escolha apenas uma, aquela que parece menos intimidante e mais natural para você neste momento. O segredo é começar de forma simples. Segundo, o santuário do tempo. Olhe para a sua agenda e marque um encontro inadiável de 10 minutos com você mesmo, todos os dias, durante 1 semana. De manhã cedo, na hora do almoço, antes de dormir. A duração é menos importante que a regularidade. Este é o seu tempo sagrado. Terceiro, a pergunta semente. Para guiar sua prática nesta semana, escolha uma única pergunta poderosa. Algo como: o que a minha alegria está tentando me ensinar? Ou, qual verdade eu estou com medo de admitir para mim mesmo? Use sua ferramenta escolhida para explorar essa única pergunta por 7 dias. O objetivo não é a resposta, mas o relacionamento com a pergunta. A autorreflexão não é um ato de egoísmo, é o seu maior ato de serviço ao mundo, pois apenas quando você se conhece verdadeiramente, pode oferecer seus dons de forma clara e autêntica. Uma pessoa que não se conhece é um navio na neblina, perigoso para si e para os outros. Uma pessoa que se conhece é um farol. Estas ferramentas são o que limpa a lente do seu farol, permitindo que sua luz brilhe com força total. Repita essas palavras de afirmação. Eu tenho a coragem de olhar para dentro, a paciência para escutar e a sabedoria para confiar na voz da minha própria alma. Capítulo 9. A bússola da intuição. Aprendendo a ouvir a voz interior. Sua mente lógica é um mapa, cuidadosamente desenhado baseado em experiências passadas e em dados conhecidos. Ele é incrivelmente útil para navegar por territórios familiares. Mas a jornada do Ikigai, invariavelmente, te levará para fora do mapa, para o desconhecido. E para essas terras inexploradas, o mapa é inútil. Para isso, você precisa de uma bússola. A intuição é a sua bússola interior. Ela não te mostra o caminho todo, não te dá um passo a passo. Ela simplesmente aponta. Aponta para o seu norte verdadeiro.
Em um mundo que nos ensinou a idolatrar os mapas, nós nos esquecemos de como ler nossa própria bússola. Este capítulo é sobre essa recalibração. É sobre aprender a confiar no seu puxão magnético interior. Mas o que é, de fato, a intuição? É fundamental distingui-la de suas primas barulhentas: a lógica, o medo e o desejo. A lógica precisa de porquês. Ela exige provas e constrói argumentos passo a passo. A intuição, por outro lado, é uma cognição instantânea. É um download de conhecimento que chega inteiro. Um saber sem que se saiba exatamente como se sabe. O medo grita, ele é caótico, vive no futuro e fala em cenários catastróficos de "e se?". A intuição sussurra, é calma, clara e fala no tempo presente. É um simples sim ou não, um vá ou espere. E o mais importante, ela se comunica através do corpo. Sua intuição não está apenas na sua cabeça, ela é sentida. É o arrepio súbito, o nó na garganta, a sensação de expansão no peito ou o famoso aperto no estômago. Seu corpo é a antena que capta a frequência sutil da sua sabedoria interior. Longe de ser uma fantasia mística, a intuição é um processo neurológico real e poderoso. O que chamamos de pressentimento ou gut feeling é, na verdade, o resultado do processamento massivo de dados que ocorre no nosso subconsciente. Seu cérebro registra milhões de bits de informação, microexpressões faciais, tons de voz, padrões ambientais, que sua mente consciente jamais conseguiria processar. A intuição é o resumo executivo que o seu subconsciente te entrega. A famosa conexão entre intestino e cérebro é real. O nosso sistema digestivo contém milhões de neurônios, o chamado sistema nervoso entérico, ou segundo cérebro. Ele envia sinais que interpretamos como sentimentos viscerais. O cientista Gerd Gigerenzer chama isso de heurísticas inteligentes, atalhos mentais que, em ambientes de incerteza, são frequentemente mais precisos e eficientes do que uma análise lógica demorada. Confiar na intuição não é ser irracional, é usar a totalidade da sua capacidade cerebral. O grande erro da maioria das pessoas é exigir que a bússola funcione como um mapa. Recebemos um sinal intuitivo claro: não aceite essa proposta de emprego. E nossa mente lógica imediatamente intervém gritando: por quê? O salário é bom, a localização é ótima, me dê uma razão lógica. Como a intuição não opera com lógicas lineares, nós a descartamos como medo ou tolice. Meses depois, quando o ambiente de trabalho se revela tóxico, nós olhamos para trás e dizemos: eu sabia, eu senti que havia algo errado. O outro erro é confundir o sussurro da intuição com os gritos do desejo ou da aversão. O impulso de comer um doce não é intuição. O pânico de falar em público não é intuição. A chave é aprender a discernir. A voz da intuição é neutra, calma e desapegada do resultado. Ela simplesmente informa. O ritual do arquiteto de hoje é a criação do seu diário da bússola. Uma prática para treinar, testar e validar sua voz interior. Primeiro, o rastreamento de sinais. Por uma semana, mantenha um pequeno caderno ou uma nota no celular apenas para anotar seus puxões intuitivos. Senti uma vontade súbita de passar em outra rua. Tive um sentimento bom sobre aquela pessoa. Uma palavra aleatória surgiu na minha mente. Não precisa agir, apenas registrar. Segundo, a calibração corporal. Ao tomar decisões pequenas e de baixo risco, como o que comer ou o que filme ver, faça uma pausa. Segure a opção A em sua mente e sinta seu corpo. Ele se contrai ou relaxa? Fica pesado ou leve? Faça o mesmo com a opção B. Comece a mapear as sensações físicas do seu sim e do seu não. Terceiro, a análise retroativa. No final da semana, leia seu diário. O que aconteceu? A rua diferente te fez evitar um engarrafamento. A pessoa sobre quem teve um sentimento bom se tornou uma conexão importante.
Este exercício constrói uma base de dados pessoal que te levará a confiar na sua própria orientação. A lógica e a intuição não são inimigas, são parceiras de dança. A lógica é o capitão que comanda o leme do navio, mas a intuição é o vigia no cesto da gávea, que avista a terra muito antes que ela apareça nos mapas. Um navegador sábio usa os dois. Aprender a ouvir sua intuição é resgatar um direito de nascença, um sistema de orientação infalível projetado para te guiar pelas águas, por vezes turbulentas, da sua jornada única. Repita essas palavras de afirmação. Eu silencio o ruído exterior para ouvir a sabedoria que sussurra dentro de mim. Eu confio na minha bússola interior. Capítulo 10. As sombras no caminho. Superando medos e crenças limitantes. Imagine-se como um viajante, caminhando sob um sol brilhante na estrada do seu propósito. Não importa quão intensa seja a luz, há algo que sempre te acompanha, a sua sombra. Por muito tempo, talvez você a tenha ignorado ou tentado correr mais rápido para deixá-la para trás, uma tarefa impossível. O convite deste capítulo é para que você pare, respire fundo e, pela primeira vez, vire-se para encarar sua própria sombra. Compreenda que ela não é um monstro que te persegue. Ela é projetada pela sua própria luz. E por isso, ela guarda os segredos do seu contorno, da sua força, do seu potencial. A jornada não é sobre lutar, mas sim sobre conversar e dançar com essa parte de você. As sombras no caminho do Ikigai são formadas essencialmente por duas forças interligadas: os medos e as crenças limitantes que eles geram. No fundo, a maioria dos nossos medos se resume a alguns temas centrais. O medo de não sermos bons o suficiente, que alimenta a síndrome do impostor. O medo paralisante do fracasso e do julgamento alheio. O surpreendente medo do sucesso, que nos assusta com a responsabilidade e a visibilidade. E o medo primitivo de sermos plenamente vistos e, consequentemente, rejeitados. Para nos proteger dessas dores, nossa mente, como uma mãe superprotetora, constrói um sistema de regras. Essas regras são as crenças limitantes. São pensamentos que se disfarçaram de verdades absolutas. Eu não nasci para isso. Já é tarde demais para mudar. É preciso ter dinheiro para seguir um sonho. Tenho que ter tudo perfeito antes de começar. Essas crenças formam as barras invisíveis da nossa prisão autoimposta. Esta dança com a sombra é o cerne do trabalho de autoconhecimento desde a antiguidade. O psicólogo suíço Carl Jung deu a essa parte de nós o nome de sombra, o porão da nossa psique, onde jogamos todos os traços de personalidade que consideramos inaceitáveis. A genialidade de Jung foi perceber que a meta não é eliminar a sombra, mas integrá-la. Trazer suas partes para a luz da consciência é o único caminho para a totalidade. A neurociência moderna nos dá um mapa físico para isso. Uma crença não é algo etéreo, é uma via neural, um caminho de neurônios que dispararam juntos tantas vezes que se tornou uma autoestrada. Nosso cérebro, para economizar energia, sempre prefere usar as autoestradas existentes. Uma crença limitante é uma rota familiar e automática. Superá-la é o ato consciente e deliberado de pegar um facão e começar a abrir uma nova trilha na floresta da mente. O grande erro da maioria, impulsionado por uma cultura de positividade tóxica, é tentar lutar contra a sombra. Tentamos reprimir o medo, ignorar os pensamentos negativos, colar um adesivo de gratidão por cima de uma ferida aberta. Mas, como Jung sabiamente nos alertou, aquilo a que você resiste, persiste. Lutar contra o medo apenas lhe dá mais força. É como tentar se afogar a própria sombra na água, um esforço inútil e exaustivo. O outro erro grave é a identificação. Nós nos fundimos com a nossa crença. Em vez de dizer, eu sinto medo de falhar, dizemos, eu sou um fracasso. Em vez de notar, eu tenho o pensamento de que não sou criativo, afirmamos, eu não sou criativo.
Essa fusão entre o nosso eu e a nossa sombra é o que nos mantém verdadeiramente aprisionados. O ritual do arquiteto de hoje é um processo de alquimia da sombra para transformar o chumbo do medo no ouro da sabedoria. São 3 passos. Primeiro, nomear para domar. Escolha uma crença limitante que te sabota. Escreva-a de forma clara e objetiva. Por exemplo, minha crença é que eu não tenho disciplina para realizar meus projetos. O simples ato de externalizá-la, de vê-la fora de você, já diminui seu poder. Segundo, o diálogo compassivo. Em seu diário, trate essa crença não como um inimigo, mas como uma parte assustada de você. Pergunte a ela: do que você tenta me proteger? Qual foi a primeira vez que você apareceu? Qual é a sua boa intenção por trás da sua estratégia? Ouça as respostas sem julgamento. Talvez você descubra que ela é uma protetora antiga, com métodos ultrapassados. Agradeça por seu serviço. Terceiro, a crença ponte. Não tente pular de "eu não tenho disciplina" para "eu sou o mestre da disciplina". Crie uma ponte, uma crença mais gentil e mais fácil de acreditar agora. Por exemplo, eu estou aprendendo a ser mais disciplinado a cada dia. Ou, eu posso praticar a disciplina por 15 minutos hoje. Repita essa crença ponte diariamente. Suas sombras não são suas inimigas. Elas são portais. Escondido no seu medo de falar em público, está o seu desejo de liderar e inspirar. Escondido no seu medo do fracasso, está a sua imensa vontade de criar algo significativo. Integrar a sombra não te torna perfeito, te torna inteiro. E é a partir dessa inteireza, dessa honestidade radical consigo mesmo, que o seu Ikigai pode finalmente florescer sem amarras. Repita essas palavras de afirmação. Eu acolho minhas sombras com compaixão e encaro meus medos com coragem, sabendo que eles são o caminho para a minha força. Capítulo 11. Sincronicidade. Sinais do universo no caminho do Ikigai. Você já viveu isso? Você pensa em um amigo distante e minutos depois, o telefone toca e é ele. Você se depara com uma pergunta que te atormenta e a resposta surge, como mágica, na frase de um estranho, na letra de uma música ou na capa de um livro. Para a mente cética, isso é apenas o acaso, uma simples coincidência. Mas para o arquiteto da alma, esses momentos são muito mais. São piscadelas do universo. São os ecos que respondem ao seu chamado. Este fenômeno tem um nome: sincronicidade. E ela é a linguagem que o universo usa para sussurrar em seu ouvido. Sim, continue. Você está no caminho certo. A sincronicidade é o princípio da coincidência significativa. A palavra-chave aqui é significativa. Um evento externo, por si só, pode ser aleatório, mas a sua conexão com o seu estado interior, com a sua necessidade do momento, é o que o carrega de poder. Conforme você começa a limpar seus canais internos, praticando a autorreflexão, ouvindo sua intuição e integrando suas sombras, você começa a vibrar em uma nova frequência. A sincronicidade é a resposta do universo a essa nova vibração. É a lei da atração em sua forma mais elegante. Ela se manifesta como encontros inesperados com as pessoas exatas que podem te ajudar, como tropeçar no curso ou no livro que contém a peça que faltava no seu quebra-cabeça, como oportunidades que surgem do nada, no exato momento em que você se sente pronto para elas. São as confirmações, as validações e, por vezes, as suaves correções de curso no seu mapa. O brilhante psicólogo Carl Jung, que cunhou o termo, definiu a sincronicidade como um princípio de conexão acausal, ou seja, 2 ou mais eventos que estão conectados pelo significado e não por uma relação de causa e efeito. Para Jung, eram momentos mágicos em que o mundo interior da psique e o mundo exterior dos fatos se espelhavam, revelando uma ordem subjacente e unificada no cosmos.
A ciência moderna nos oferece uma possível explicação para parte desse fenômeno. O sistema de ativação reticular, SAR. O SAR é um feixe de nervos em nosso tronco cerebral que atua como o porteiro da nossa consciência, filtrando o que é importante e o que pode ser ignorado. Quando você define uma intenção clara, encontrar seu Ikigai, por exemplo, você programa seu SAR para procurar tudo o que for relevante para essa busca. Você não começa a ver mais sinais. Você finalmente começa a perceber os sinais que sempre estiveram lá. O grande erro da maioria das pessoas em relação à sincronicidade é cair em um de dois extremos. O primeiro é o ceticismo radical, que descarta toda e qualquer coincidência significativa como um mero acaso estatístico. Essa postura racionalista, embora pareça segura, fecha um dos canais de comunicação mais belos e encorajadores com a vida, nos roubando da magia e da sensação de pertencimento. O outro extremo, igualmente perigoso, é a caça desesperada por sinais. A pessoa fica paralisada, esperando que o universo lhe envie uma placa de neon com instruções passo a passo. Ela começa a ver sinais em tudo, tornando-se supersticiosa e abdicando de seu poder de escolha e de sua própria intuição. O equilíbrio está na dança. Você dá um passo, através da ação inspirada, e então observa com o coração aberto qual passo o universo dá em resposta. O ritual do arquiteto de hoje é a criação do seu caderno de ecos, uma forma de honrar as sincronicidades sem se tornar obcecado por elas. Primeiro, a intenção clara. Comece sua semana escrevendo uma única e simples intenção. Não um objetivo rígido, mas um foco. Por exemplo, nesta semana, estou aberto a receber clareza sobre como usar minha vocação para servir. Segundo, o registro do eco. Mantenha uma parte do seu diário para registrar os ecos. Toda vez que uma coincidência significativa relacionada à sua intenção acontecer, anote. Data, intenção da semana, eco. Ouvi uma pessoa na fila do café falando exatamente sobre o problema que eu posso resolver. O registro é simples, sem análises profundas. Terceiro, a gratidão como ímã. Ao final de cada registro, escreva uma frase de agradecimento. Grato por este lembrete. Obrigado por esta confirmação. Este ato de gratidão sintoniza sua energia para perceber ainda mais esses eventos. É você dizendo ao universo: estou ouvindo. Pode continuar. As sincronicidades não estão aqui para tomar decisões por você. Elas são a confirmação de que você está se movendo em harmonia com um fluxo maior. São o vento soprando a seu favor, os semáforos se abrindo em sequência à sua passagem. Percebê-las é o sinal de que você deixou o porto seguro do seu antigo eu e agora navega em mar aberto, em uma parceria consciente e co-criativa com a própria vida. Repita essas palavras de afirmação. Eu estou aberto e atento ao diálogo com o universo e reconheço com gratidão os sinais que confirmam o meu caminho. Capítulo 12. O ritual do arquiteto. Desenhando um dia a dia com propósito. As mais imponentes catedrais do mundo não surgiram da noite para o dia. Elas não foram um único ato de criação, mas a soma de incontáveis pequenos atos de devoção. Cada pedra assentada, cada janela montada, cada oração sussurrada ao longo de décadas. Da mesma forma, uma vida de propósito, o seu Ikigai místico, não é um destino que se encontra, mas uma realidade que se constrói, dia após dia, escolha após escolha. A grande revelação não está no futuro distante, ela está escondida na arquitetura das suas próximas 24 horas. Este capítulo é sobre isso. Como transformar o grande projeto da sua alma na prática humilde e poderosa de assentar as pedras do seu dia a dia. Desenhar um dia a dia com propósito significa infundir sua rotina existente com microdoses intencionais de alinhamento. Não se trata de abandonar tudo e fugir para um mosteiro.
mas de encontrar e consagrar pequenas ilhas de tempo e significado no oceano da sua vida cotidiana. A forma mais eficaz de fazer isso é através do que chamamos de as 4 nutrições diárias, um pequeno ato que honra cada um dos seus pilares. Para nutrir sua paixão, reserve 15 minutos para algo que te traga pura alegria, sem nenhuma meta de produtividade. Para nutrir sua missão, realize um minúsculo ato de serviço alinhado aos seus valores. Compartilhe um conhecimento útil, ofereça um ouvido atento, faça uma pequena doação. Para nutrir sua vocação, pratique seu dom natural de forma simples. Se sua vocação é organizar, arrume uma gaveta. Se é comunicar, escreva um parágrafo. E para nutrir sua profissão, dê um pequeno passo para fortalecer sua ponte de valor. Leia um artigo relevante. Envie um e-mail de conexão. Organize suas finanças. Esta abordagem se baseia em um princípio poderoso que a psicologia e a neurociência confirmam: o poder dos rituais e dos hábitos atômicos. Como detalhado por James Clear em seu livro Hábitos Atômicos, são as pequenas melhorias de 1%, as ações minúsculas e consistentes, que se compõem ao longo do tempo para gerar resultados extraordinários. A diferença entre uma rotina e um ritual está na intenção. Uma rotina é algo que você faz automaticamente. Um ritual é uma rotina na qual você infunde significado e presença. Ao transformar o ato de ler por 15 minutos em um ritual para nutrir a paixão, você sinaliza ao seu cérebro que esta atividade é sagrada, fortalecendo as vias neurais do propósito. As grandes tradições de sabedoria, como as ordens monásticas, sempre souberam disso. A vida era estruturada em torno de pequenos rituais que ancoravam o indivíduo no sagrado, mesmo nas tarefas mais mundanas. O grande erro da maioria das pessoas é a mentalidade do tudo ou nada. Elas adiam a vida com propósito para um futuro idealizado. Começarei a pintar quando me aposentar. Vou me dedicar à minha missão quando os filhos crescerem. Elas esperam por grandes blocos de tempo livre, por condições perfeitas que nunca chegam, e acabam vivendo em uma sala de espera perpétua. O outro erro é criar uma falsa divisão entre o sagrado e o profano. Acreditam que o trabalho espiritual acontece apenas no tapete de yoga ou na meditação, enquanto o resto do dia, lavar a louça, responder e-mails, dirigir no trânsito, é um tempo perdido. A verdadeira maestria está em dissolver essa fronteira, em infundir a presença e a intenção do seu Ikigai em cada uma dessas atividades mundanas. O ritual do arquiteto de hoje é o mais concreto de todos. O design do dia seguinte. É uma prática de 5 minutos para ser feita todas as noites. Primeiro, a reflexão breve. Olhe para o dia que se encerra e identifique um único momento em que você se sentiu vivo, energizado ou alinhado. Apenas um. Reconheça-o e agradeça. Segundo, o planejamento intencional. Pegue sua agenda ou lista de tarefas para o dia seguinte e, deliberadamente, agende uma pequena ação para cada um dos 4 pilares. Escreva-os. 80815. Ler um capítulo, paixão. 12:30. Ligar para minha mãe. Missão, conexão. 16/1610. Organizar a área de trabalho do computador. Vocação, ordem. 21, Euro 21:20. Assistir a um vídeo sobre finanças, profissão. Terceiro, a consagração do sono. Ao deitar, feche os olhos e defina a intenção. Que meu descanso regenere meu corpo e minha mente para que eu possa viver meu propósito amanhã. Isso transforma o sono em um aliado ativo na sua jornada. Uma vida que é uma obra-prima é simplesmente uma coleção de dias que foram obras-primas em miniatura. O poder supremo do arquiteto não está na concepção do projeto, mas na execução diária, humilde e consistente. Você não encontra uma vida com propósito, você a constrói, 1 hora intencional de cada vez. Repita essas palavras de afirmação.
Eu sou o arquiteto dos meus dias e construo minha vida com propósito através de pequenas e consistentes ações de amor. Capítulo 13. A teia da vida. Como seu Ikigai impacta o mundo. Imagine um lago perfeitamente sereno ao amanhecer. Agora, imagine uma única gota de orvalho caindo em sua superfície. A gota é a sua vida. As ondulações que ela cria, no entanto, se expandem em círculos cada vez maiores, tocando margens que você nem imagina existirem. A busca pelo seu Ikigai pode, por vezes, parecer uma jornada solitária, um ato de auto-obsessão, mas a verdade é exatamente o oposto. O ato mais generoso, mais altruísta e de maior impacto que você pode realizar pelo mundo é precisamente encontrar e viver o seu propósito. A sua cura pessoal reverbera. A sua alegria se torna contagiante. As ondulações da sua alma alinhada tocam e transformam tudo ao seu redor. O impacto do seu Ikigai opera em duas frequências simultâneas: o impacto direto e o impacto por ressonância. O impacto direto é o mais óbvio. É a contribuição tangível que você oferece ao mundo através da sua missão e vocação. É o marceneiro que constrói uma mesa sólida onde uma família compartilhará refeições. É a programadora que cria um aplicativo que facilita a vida de milhares. É o terapeuta que ajuda uma pessoa a encontrar a paz. É o seu dom manifesto, a solução que você entrega para um problema real. Mas o impacto por ressonância é talvez ainda mais poderoso. Quando você vive alinhado com sua paixão e propósito, sua própria energia se torna uma força de mudança. Você se transforma em um farol de autenticidade. Sua calma pode apaziguar um ambiente tenso. Sua alegria genuína pode acender uma faísca em um coração cansado. Você não precisa tentar ter esse impacto. Ele é um subproduto natural do seu alinhamento. Você se torna, sem esforço, uma nota afinada na orquestra da humanidade. Essa noção de que pequenas ações geram grandes consequências é o cerne do famoso efeito borboleta da teoria do caos. O bater de asas de uma borboleta pode, semanas depois, influenciar a formação de um tufão do outro lado do mundo. Sua decisão de viver seu propósito é o bater de asas. O impacto é incalculável. A neurociência nos dá uma pista de como isso funciona através dos neurônios espelho. Essas células cerebrais disparam não apenas quando fazemos uma ação, mas também quando observamos alguém fazê-la. Eles são a base da empatia. Isso significa que quando alguém vê você agindo com coragem, paixão e propósito, os circuitos da coragem, paixão e propósito são ativados no cérebro dessa pessoa. A inspiração não é um conceito abstrato, é um contágio neurológico. Você, ao viver sua verdade, dá aos outros a permissão para que vivam as deles. O grande erro da maioria das pessoas é a síndrome da insignificância. É a crença limitante de que, a menos que sejamos um líder mundial, um bilionário ou uma celebridade, nossa vida não tem um impacto real. Quem sou eu para fazer a diferença? Sussurra a sombra. Essa crença é um veneno que nos faz reter nossos dons, esconder nossa luz e jogar um jogo pequeno, com medo de que nossa contribuição não seja grande o suficiente para importar. O outro erro é esperar ter um plano de impacto perfeito. Ficamos tão presos em desenhar a estratégia ideal para mudar o mundo que nunca damos o primeiro passo. Esquecemos que a ação autêntica, mesmo que imperfeita e em pequena escala, cria ondulações muito mais poderosas do que a inação perfeita. O ritual do arquiteto de hoje é o mapa das ondas, um exercício para visualizar e honrar o seu impacto. Primeiro, o círculo íntimo. Desenhe um círculo no centro de uma página e escreva seu nome. Ao redor dele, escreva os nomes das pessoas mais próximas. Desenhe uma flecha do seu nome para cada uma delas e escreva uma forma como a sua energia as impacta positivamente. Eu levo leveza para minha irmã. Eu ofereço um ouvido atento ao meu parceiro. Segundo, o círculo da comunidade.
Desenhe um círculo maior e liste pessoas ou grupos com quem você interage com menos frequência. Seus vizinhos, colegas de outro setor, a comunidade de um grupo online. Reflita sobre como um simples ato, um bom dia sincero, um trabalho bem feito, um elogio, pode gerar uma pequena onda positiva. Terceiro, a intenção da onda. Escolha uma pessoa ou grupo do seu mapa e defina uma intenção para o dia seguinte. Amanhã, minha intenção é enviar conscientemente uma onda de apreciação para o meu time no trabalho. Isso torna o conceito abstrato de impacto em uma ação concreta. Estamos todos conectados em uma vasta e intrincada teia de vida. Cada fio é essencial para a integridade do todo. Quando você vibra na frequência do seu Ikigai, seu fio se torna forte, resiliente e luminoso, emprestando força e luz a toda a teia. Viver o seu propósito não é apenas um direito, é a sua mais profunda responsabilidade e o seu maior presente para o coletivo. É a forma mais eficaz de curar não apenas a si mesmo, mas de participar ativamente da cura do mundo. Repita essas palavras de afirmação. Eu aceito meu lugar na teia da vida e reconheço que, ao viver meu propósito, eu elevo a mim mesmo e a todos ao meu redor. Capítulo 14. A dança do equilíbrio. Sustentando seu Ikigai em um mundo em mudança. Pense em um surfista experiente. Ele não tenta parar as ondas. Ele não se enfurece com a força do oceano ou com a mudança das marés. Pelo contrário, ele estuda o movimento da água, sente o seu poder e aprende a dançar com ele, ajustando seu equilíbrio a cada instante sobre a prancha. Encontrar o seu Ikigai foi como aprender a ficar de pé na prancha. Sustentá-lo ao longo de toda uma vida é aprender a surfar. Este capítulo não é sobre construir muros para se proteger da mudança. É sobre se tornar um mestre na arte de surfar as ondas da vida, compreendendo que a mudança não é uma ameaça ao seu propósito, mas sim a energia que torna a jornada possível e emocionante. Sustentar o seu Ikigai não é um estado de perfeição estática, mas sim um ato de equilíbrio dinâmico. Seu propósito não é uma estátua de mármore, imutável e fria. É um jardim vivo e pulsante, que muda e floresce de acordo com as estações. E assim como a natureza, o seu Ikigai também tem estações. Haverá as primaveras, com a energia de novos começos, ideias férteis e criatividade explosiva. Haverá os verões, de trabalho intenso, de manifestação e de colheita visível dos seus esforços. Haverá os outonos, um tempo para deixar ir o que não serve mais, para liberar folhas velhas e se preparar para o recolhimento. E haverá os invernos, essenciais para o descanso, a reflexão e a integração silenciosa. Honrar a estação em que você se encontra, sem julgamento, é o segredo da sustentabilidade. E para navegar por essas estações, você usa o princípio do leme. Você não vira um grande navio com movimentos bruscos. Você faz pequenos e constantes ajustes. Sustentar seu Ikigai é isso. Fazer microajustes diários para manter o curso, em vez de se apegar rigidamente a um plano que já não faz mais sentido. Esta dança do equilíbrio é um reflexo do princípio mais fundamental da vida, a homeostase. Todo organismo vivo, de uma célula a um ser humano, está em um processo constante de autorregulação para manter um estado interno estável em meio a um ambiente externo em constante fluxo. Seu corpo ajusta a temperatura, a pressão sanguínea, os níveis de açúcar. Sustentar o seu Ikigai é praticar uma espécie de homeostase psicológica. É a arte de manter o seu alinhamento interior em meio ao caos exterior. O filósofo grego Heráclito, há mais de 2 milênios, já nos ensinava que tudo flui e que não se pode entrar 2 vezes no mesmo rio. Abraçar a mudança como a única constante não é uma ideia moderna, mas uma virtude espiritual ancestral. A adaptabilidade é a marca da sabedoria. O grande erro da maioria das pessoas é a rigidez. Elas encontram uma versão do seu propósito que funciona em uma determinada fase da vida
e tentam congelá-la no tempo, transformando um rio caudaloso em um bloco de gelo estagnado. Então, quando a vida inevitavelmente muda, uma perda, uma nova oportunidade, uma crise, a estrutura rígida se quebra e elas sentem que perderam o seu propósito, quando na verdade apenas se recusaram a evoluir com ele. O outro erro fatal é a falta de renovação. A pessoa se vicia na energia do verão, no fazer, no produzir, no manifestar, e se esquece de que o inverno é igualmente importante. Ela negligencia o descanso e a reflexão, e essa falta de renovação leva, invariavelmente, ao esgotamento, ao burnout e ao ressentimento, transformando a paixão de outrora em um fardo pesado. O ritual do arquiteto de hoje é a revisão sazonal, um check-in periódico para garantir que seu jardim interior está sendo bem cuidado. Primeiro, o check-in periódico. Agende um encontro com você mesmo na sua agenda. Pode ser no primeiro domingo de cada mês ou a cada 3 meses, no início de uma nova estação do ano. Este é o seu momento sagrado de avaliação. Segundo, as perguntas do surfista. Durante essa revisão, use seu diário para refletir sobre algumas questões-chave. Em qual estação eu me sinto agora? O que essa estação me pede? Ação, descanso, desapego. Como está o equilíbrio energético dos meus 4 pilares? Qual deles está pedindo mais atenção? Qual pequeno ajuste de leme é necessário agora? O que preciso começar, parar ou continuar fazendo? Terceiro, a intenção para o próximo ciclo. Com base em suas respostas, defina uma única e clara intenção para o ciclo seguinte. Neste mês, minha intenção é focar no descanso e na recuperação de energia. Ou, nesta primavera, minha intenção é iniciar aquele projeto criativo. Seu Ikigai não é uma peça de cristal frágil que precisa ser protegida do mundo. Ele é como uma árvore robusta, cujas raízes se aprofundam e se fortalecem a cada tempestade que enfrenta. O objetivo não é evitar os ventos da mudança, mas aprender a dançar com eles, sabendo que a flexibilidade é a sua maior força. Sustentar o seu propósito é a arte de se manter fiel às suas raízes, enquanto permite que seus galhos cresçam e se movam livremente em direção à luz. Repita essas palavras de afirmação. Eu danço com a mudança e confio na minha capacidade de me adaptar. Minha força não está na rigidez, mas na minha resiliência. Capítulo 15. Viver o Ikigai místico. A jornada infinita da realização. Imagine que você escalou uma grande montanha. Após uma longa jornada, você alcança o cume. O ar é puro, a vista é de tirar o fôlego. Por um momento, você sente que chegou. Mas então, ao olhar para o horizonte, o que você vê? Não um fim, mas um panorama de novas e incontáveis montanhas, vales e rios para explorar, agora visíveis a partir da sua nova perspectiva. A conclusão deste audiolivro é a chegada a este primeiro cume. Celebre a vista, honre a escalada, mas saiba, no fundo da sua alma, que a grande e gloriosa aventura de viver o seu propósito está apenas começando. Viver o Ikigai místico é fundamentalmente uma mudança de um estado de busca para um estado de ser. A realização não é um troféu que você ganha no final da corrida. É a sensação da brisa no seu rosto enquanto você corre o seu caminho único. É a transição de uma vida baseada no quando eu conseguir aquele emprego, então serei feliz, para uma vida ancorada no mesmo que hoje seja um desafio, eu estou no meu caminho e isso me basta. Viver o seu Ikigai é a prática diária e consciente de integrar a dança dos 4 pilares em sua vida. Nutrir sua alegria, paixão, oferecer sua contribuição, missão, honrar seus talentos, vocação e sustentar sua energia, profissão. No final, o Ikigai se revela menos sobre o que você faz e mais sobre a qualidade de presença, amor e intenção que você injeta em tudo o que faz. Essa ideia de realização como uma jornada ativa é uma das mais profundas sabedorias da humanidade.
O filósofo Aristóteles não a chamava de felicidade, mas de eudaimonia, uma palavra que se traduz melhor como florescimento humano, ou viver bem e agir bem. Para ele, a eudaimonia não era um sentimento passageiro, mas o resultado de uma vida inteira vivida com virtude, excelência e propósito. É uma atividade da alma. Da mesma forma, a pesquisa moderna da psicóloga Carol Dweck sobre a mentalidade de crescimento mostra que as pessoas que veem suas habilidades como algo que pode ser desenvolvido e não como algo fixo são mais resilientes e bem-sucedidas. Viver o seu Ikigai místico é aplicar a mais profunda mentalidade de crescimento à sua própria alma, sabendo que você está sempre em um estado de vir a ser. O grande erro, após uma jornada de profunda transformação como esta, é a ilusão da chegada. É a sensação sutil de, pronto, agora eu entendi tudo. Essa ilusão é perigosa porque nos leva a abandonar as práticas diárias, a escrita, a reflexão, o ajuste do leme, que nos trouxeram até o cume. E lentamente, quase sem perceber, a poeira começa a se assentar novamente sobre o espelho da alma. O outro erro é a nostalgia do propósito. É olhar para um momento de alinhamento passado como uma era de ouro e passar o presente tentando recriá-la, em vez de perguntar: como o meu Ikigai quer se expressar através de mim hoje? É esquecer que o propósito é um rio vivo e não uma fotografia em um álbum. O ritual do arquiteto final não é uma nova tarefa, mas sim um compromisso sagrado. É o voto do arquiteto. Primeiro, a prática âncora. Olhe para trás, para todos os rituais que exploramos, e escolha um ou dois que mais ressoaram com você. Aquele que te trouxe mais clareza, paz ou coragem. Esta será a sua prática âncora, seu compromisso não negociável consigo mesmo. O objetivo não é fazer tudo, mas fazer o que funciona para você, com consistência. Segundo, o seu manifesto pessoal. Pegue seu diário e escreva com suas próprias palavras um breve manifesto do Ikigai. 2 ou 3 frases que resumem seu compromisso. Talvez algo como: eu me comprometo a seguir minha alegria, a servir com meus dons, a acolher minhas sombras e a dançar com o fluxo da vida. Minha existência é minha maior obra de arte. Terceiro, o ato de declaração. Compartilhe uma parte da sua jornada com uma pessoa de confiança, não para buscar aplausos, mas como um ato de ancorar sua verdade no mundo. Compartilhe seu manifesto ou apenas um insight. Torne real a sua revolução interior. Você começou esta jornada talvez sentindo um chamado silencioso, um sussurro de que algo mais era possível. Você viajou pelos 4 pilares, limpou o espelho da alma, calibrou sua bússola interior, dançou com suas sombras, aprendeu a ler os sinais e a construir seu dia a dia. Você não é mais um passageiro, você é o arquiteto. Esta jornada não tem fim, pois a realização não é um lugar, mas uma direção. É um jogo infinito, onde o único prêmio é a alegria profunda de continuar jogando. Repita essas palavras de afirmação. Eu não busco mais o meu propósito. Eu sou o meu propósito em ação. Minha vida, a cada respiração, é a expressão do meu Ikigai.